A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor, querida irmã, a paz do Senhor, querido irmão. Eu sou o pastor Davi Boa Sorte e tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. A palavra de Deus hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Assim nos diz a poderosa palavra de Deus. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a vitória que Deus nos dá na incredulidade. Esta é mais uma mensagem da série A Vitória que Deus nos dá. E para iniciarmos, nós precisamos entender o que é incredulidade. Aí fica mais fácil para nós chegarmos no final e tomarmos posse da nossa vitória. Incredulidade é falta de fé, dúvidas, incerteza, dureza de coração. Tudo isto faz parte do pacote chamado incredulidade. Quantas vezes Deus está agindo, está trabalhando, está fazendo algo e nós, por conta da nossa insensibilidade espiritual, nós não entendemos a voz de Deus para aquele momento. E aí nós levamos um grande prejuízo, porque nós perdemos de receber algo das mãos de Deus por causa da nossa incredulidade. Quero falar agora sobre o grande perigo que é o pecado da incredulidade. A Bíblia diz que a incredulidade, ela impede a operação de milagres por parte de Deus nas nossas vidas. E isso nós vemos com os habitantes da cidade de Nazaré. Eles foram incrédulos em relação ao Senhor Jesus, porque eles diziam que Jesus era de Nazaré, que tinha visto Jesus crescer naquela cidade, trabalhar com seu pai na carpintaria, então ele não era capaz de fazer os milagres que ele dizia que fazia. Então, por conta disso, por conta dessa incredulidade, Nazaré perdeu de ser o cenário dos grandes milagres realizados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os habitantes de Nazaré resolveram expulsar Jesus da cidade. E eles perderam muito, porque eles foram incrédulos em relação aos milagres de Jesus. A Bíblia também vai falar que a incredulidade nos afasta das bênçãos de Deus. Nós temos um texto que nós queremos compartilhar, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 2, que vai nos mostrar quão perigoso é o pecado da incredulidade. Quando nós não cremos no agir de Deus, no poder de Deus, isso é realmente algo desastroso para as nossas vidas. E o texto vai nos falar: então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. O versículo 2 do capítulo 7. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Então aquele capitão não acreditou no agir de Deus naquele momento. Deus estava trabalhando através do profeta Eliseu para realizar algo e aquele capitão estava incrédulo em relação às bênçãos de Deus. E o pecado da incredulidade é tão perigoso que aquele capitão perdeu a vida.
ele não ficou vivo para presenciar aquilo que Deus estava a fazer no meio do seu povo. Agora, em relação ao pecado da incredulidade, o mais grave é a perdição eterna. A Bíblia vai dizer, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o grande perigo da incredulidade, ela está, nesse momento, na nossa vida aqui na terra, porque deixamos de entender o agir de Deus, de receber as bênçãos de Deus, e ela é tão perigosa que a pessoa, além da morte física, ela também pode entrar na morte eterna, ou seja, passar toda a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas a boa notícia é que Deus tem vitória para nos dar sobre as nossas incredulidades. Jesus, ele exorta a Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Então Jesus, ele nos exorta a sermos crentes, a deixarmos o pecado da incredulidade, porque muitas vezes nós deixamos de termos uma vida vitoriosa porque não acreditamos no agir de Deus. Não acreditamos que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Outra hora nós falamos não é Deus, quando é Deus, por uma série de coisas, até mesmo por conta dos falsos profetas que têm se levantado na face da terra nos últimos dias, profetizando muitas mentiras, e muitas pessoas se deixam levar e acabam ficando incrédulas e dizendo, não, eu não acredito porque isso fulano falou e não se cumpriu, e acaba ficando incrédulas quanto às coisas de Deus. Então nós devemos analisar tudo, ver tudo à luz da Bíblia, porque senão nós vamos ficar muito secos e não vamos acreditar no agir de Deus quando Deus verdadeiramente está falando e está agindo. Jesus também nos motiva para que nós possamos, cheios de ânimos, vencer o pecado da incredulidade. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, foi justamente isso que ele fez. Ele disse para as duas irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Então a fé, o crer, o acreditar é muito importante. É muito interessante, porque aí nós vamos abrir espaço para Deus operar, para o Espírito Santo de Deus trabalhar, e nós só temos a ganhar com isso. E é justamente isso que Jesus faz. Ele nos enche de fé e de esperança. Marta e Maria, elas se encheram de fé, de esperança, de ânimo, mesmo que o seu irmão já estava sepultado há 4 dias, mas com a chegada de Jesus, o cenário mudou. As coisas mudaram naquele momento e elas se encheram de fé e de esperança, foram até o local onde Lázaro jazia sepultado e ali Jesus chegou e fez algo maravilhoso. Jesus disse: Lázaro, sai para fora, e naquele momento Lázaro ressuscitou. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, temos visto que o pecado da incredulidade é muito perigoso, é muito prejudicial, é algo que nos afeta, é algo que nos tira da presença de Deus, e nós temos que abrir o nosso coração. Não podemos abrigar dúvida dentro dos nossos corações. Nós temos que acreditar no poder de Deus, no agir de Deus, porque Deus é maravilhoso e Ele opera milagres na nossa vida. E para concluir esta palavra, eu quero perguntar a você: que tipo de crente você está sendo?
Um crente incrédulo ou um crente que está com o coração aberto para crer no poder de Deus e nos milagres do Senhor? Nesses últimos dias, estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, onde as pessoas estão cada vez mais céticas, pessoas que não estão acreditando mais no agir de Deus, no poder de Deus, aquele saudosismo que diz, Deus só fazia no passado, Deus só trabalhava no passado, hoje Deus não faz mais, hoje Deus não trabalha mais. Deixa eu te falar, meu querido irmão, deixa eu te falar, minha querida irmã, Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele jamais mudará. Nós é que muitas vezes mudamos, mas Deus continua o mesmo. Então toma posse nesse momento das promessas de Deus, creia no que Deus vai fazer, no agir do Senhor na tua vida, e tudo ficará bem, e a palavra de Deus, ela terá livre curso no nosso coração e na nossa vida. E neste momento eu quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai eterno, neste momento, Senhor, temos pregado a tua palavra, temos falado do teu grande amor, do que o Senhor é capaz de fazer em cada um de nós. Falamos hoje, Senhor, sobre o perigo do pecado da incredulidade. Abra, Senhor, os nossos corações, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos cada dia mais acreditar no Teu poder e na Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu glorioso Espírito e nos encha de fé e de esperança, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada e tomarmos posse do que o Senhor tem para fazer em nossos corações. Que Deus abençoe, muito obrigado. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. E se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe o nosso canal para que mais pessoas possam fazer parte deste projeto e serem abençoadas com a palavra de Deus. Deixe também o seu comentário logo abaixo aqui no nosso canal, comente a nossa mensagem. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever aí, que nós estamos aqui prontos para ajudar você. Um grande abraço, que Deus abençoe. Amém.